Olá, pessoal. Vamos apresentar as teorias clássicas da administração. As teorias que iremos abordar é Taylor e administração científica, Henry Fayol e processo administrativo, Max Weber e as organizações, e por último, o modelo japonês de administração. Taylor foi um administrador americano precursor da administração como ciência. Ele percebeu que dentro das organizações fabris existia muito espaço para improvisações, tanto que o funcionário aprendia a realizar suas tarefas observando seus colegas. Daí várias formas de realizar uma mesma atividade surgiram. Então ele resolveu criar a Organização Racional do Trabalho, e dentro dela existem alguns pontos-chave. Utilização do cronômetro para estabelecer o tempo padrão das tarefas. Com relação ao tempo padrão, surge o prêmio por produção. O funcionário que consegue produzir mais do que a quantidade pré-estabelecida recebe um incentivo salarial, pois Taylor acreditava na teoria do homo economicus, que a maior motivação do homem, do trabalhador, é econômica. Ajuste no ambiente de trabalho para diminuir a rotação de funcionários, a fadiga e os erros. Por exemplo, diminuir a distância que um trabalhador anda dentro da empresa, ou diminuir o nível sonoro. Gestão funcional. Um gestor deve se preocupar idealmente com uma única função e não com setores diferentes, pois assim se torna especialista naquela função, administrando com mais eficiência. E o The One Best Way é a padronização à produção, a melhor forma de realizar uma atividade com o equipamento mais adequado. Desenhar cargos é delimitar as tarefas, o melhor método para executar as funções e demonstrar dentro do sistema como os cargos se interligam, quem se reporta a quem e quem é subordinado a quem. E com a publicação do livro Princípios da Administração Científica, Taylor tentou extrair princípios universais, que são como leis aplicáveis a qualquer situação. Para tanto, ele resumiu sua obra em enunciados. Princípio da execução. Distribuir as atribuições e roteirizar as funções. Do planejamento. Substituição do critério individual do operário por um método cientificamente comprovado. Da preparação. Seleção por aptidões e treinamento do operário. Princípio do controle. Cooperação íntima do administrador com os trabalhadores, de modo que façam o trabalho de acordo com leis científicas desenvolvidas e com planejamento. Bom, agora eu vou estar falando um pouco sobre Henri Fayol e o processo administrativo. Henri Fayol ele nasceu em 1841 em Constantinopla e ele faleceu em 1925 em Paris. Então ele vivenciou aí o período pós-Primeira Guerra Mundial e Revolução Industrial. Fayol ele foi o fundador da teoria clássica da administração e ele demonstrou essa sua teoria no Administration Industrielle et Générale. Bom, a teoria clássica da administração ela surgiu na França em 1916 e ela se baseava no foco da estrutura da empresa, o que uma empresa deveria ter, como ela deveria ser estruturada, a organização, a gerência dela, para que ela tivesse um bom funcionamento e atingisse as... Então, era o quê? Era a busca da eficiência da empresa. E isso foi necessário porque, por conta da expansão que teve da Revolução Industrial, a expansão tecnológica, foi necessário incorporar e ampliar os conteúdos existentes na administração científica de Taylor, que a gente acabou de ver. Dessa maneira, Fayol ele define as funções básicas da empresa, que era o quê? Eram funções que deveriam conter dentro de uma empresa para que ela seguisse um padrão, ela seguisse um caminho correto e assim atingisse o que era esperado. Então, a gente tem aí as 6 funções. As funções técnicas, comerciais, as financeiras, as segurança, as contábeis e as funções administrativas, que coordenavam todo o resto das outras funções. Então, ela coordenava todas as outras 5 funções. Ele também definiu os processos administrativos, que nada mais era o papel dos líderes dentro da empresa. Então, para eles terem uma boa gerência e conseguir fazer com que a sua equipe caminhe junto a ele deveria prever, organizar, comandar, coordenar e controlar todas as etapas. Como toda ciência é baseada em leis e princípios, a administração foi baseada em 14 princípios gerais da administração, que Fayol criou. Todos esses 14 princípios gerais é necessário para que tenha bons rendimentos dentro de uma empresa, que ela seja bem organizada, bem estruturada, e assim ela possa crescer, avançar cada vez mais e atingir todas as suas metas
tendo bons resultados. Então, são esses os 14 princípios. Agora eu vou falar sobre Max Weber e as organizações. Para Weber, o principal motivo das organizações existirem é elas alcançarem certos objetivos por meio de ações coordenadas. Com Weber que surgiu a teoria da burocracia. E para ele, burocracia é como se fosse uma máquina profissionalizada. Então, o que seria a burocracia? É um conjunto de normas, regulamentos e regras legalmente definidas e preparadas para recrutar funcionários e definir tarefas descritas com exatidão. Aqui eu trouxe um fluxo de setas para mostrar que qualquer sociedade, organização ou grupo que se baseie em leis racionais é uma burocracia. As principais características desse sistema são regulamentação, formalidade, divisão do trabalho, hierarquia, impessoalidade e profissionalismo. Eu vou abordar as três principais. A formalidade é um conjunto de normas, regras e procedimentos formais que estipulam os direitos e deveres dos trabalhadores. A impessoalidade. Aqui a ênfase é colocada nos cargos e não nas pessoas. Então, isso é para garantir a uniformidade. Então, até mesmo os cargos maiores de autoridade, eles estão submetidos a uma legislação que define os seus limites e poderes. A obediência dos seus funcionários é devido ao cargo que ele ocupa e não a ele pessoalmente. Outra característica é o profissionalismo. Aqui a admissão e a promoção do funcionário é baseada unicamente na sua competência profissional e técnica. É parecido com a meritocracia. Então, o funcionário precisa ser sempre competente para garantir a sua sobrevivência. Max Weber acabou não considerando que as organizações elas eram feitas de sistemas sociais, ou seja, de pessoas. Isso quer dizer que elas eram imperfeitas e poderiam levar a consequências imprevistas. Para determinar as anomalias de funcionamento, deu o nome de difusões da burocracia. Aqui eu coloquei as características da burocracia que eu citei, e do outro lado, as disfunções dela. No geral, a gente tem a rigorosidade demais das normas, acaba tornando ela o objetivo, a despersonalização do relacionamento, criando relacionamentos mais frios e distantes entre os funcionários, a superconformidade, fazendo com que os funcionários estão presos nas rotinas, percam a iniciativa, sejam mais apáticos, perdem a criatividade, dificuldade em lidar com clientes, tratando ele de forma mais saborizada, até mesmo às vezes com descaso, além do excesso populório, além de uma resistência a mudanças. Então surgiu outros modelos alternativos ao tipo ideal weberiano. Esses modelos retratam organizações cujo funcionamento dependiam mais de pessoas. Aqui a gente tem uma régua com dois extremos, de um lado para ambientes mais estáveis, mais burocratas. O ideal weberiano é um modelo mais mecanista, regulado, altamente regulado, e é para condições mais estáveis. Do outro lado, a gente tem ambientes em mudanças, é o menos burocrático, ele é inspirado em organismos vivos, ele está assim, em constante mudanças, depende mais da iniciativa pessoal e é o modelo mais adequado para condições de turbulência. E assim eu finalizo as principais considerações da teoria de Max Weber. Após a Segunda Guerra Mundial, a economia do Japão se encontrava em crise, e na necessidade de se reerguer, foi criado um modelo de administração próprio, tão eficiente que é referência até os dias atuais. A principal responsável pela criação deste modelo é a empresa Toyota. Ela foi fundada em 1926 e fabricava teares. Em 1929, vendeu essa patente e em 1933 ingressou no ramo automobilístico. Em 1947, as vendas não iam bem e em 1950, à beira da falência, a empresa foi salva por um pedido de mais de 5.000 caminhões feitos pelos Estados Unidos. Em 1956, Eiji Toyoda, proprietário da empresa, e Taishi Hono, chefe de engenharia da Toyota, visitaram a Ford e aproveitaram a oportunidade para analisar seus métodos de produção. Chegaram juntos à conclusão que o principal defeito desse processo era o desperdício de recursos, então criaram seu próprio modelo, o Sistema Toyota de Produção, ou TPS. O TPS tem dois pilares principais, o JIDOKA e o Just-in-Time. JIDOKA pode ser traduzido como autonomação e consiste em: cada funcionário deve verificar a qualidade do produto antes de enviá-lo para a próxima linha da produção, e caso seja detectado algum defeito, ele tem autonomia para resolver o problema ali mesmo.
mesmo que isso signifique interromper a produção temporariamente. Esse sistema tem forte influência na máquina de tear, o seu primeiro produto, já que ela tinha o mesmo mecanismo. Assim que o problema era detectado, ela parava de funcionar, evitando a confecção de produtos defeituosos e o desperdício. O Jidoka tem 3 pontos principais: o Andon, que significa administração visual, o Genshin Genbutsu, que significa ir e ver, e Pokayoke, que significa a prova de erros. O just-in-time é um método de produção que busca produzir só o necessário, que seria a produção sob demanda. Então, ao invés de produzir em excesso e deixar a pronta entrega, just in case, e correr risco de ter uma mercadoria ocupando espaço no estoque por muito tempo, que seria um modelo tradicional, né? Eles produzem só o que eles já têm certeza que vai ser vendido. São 4 etapas de produção usadas no just-in-time. Primeiro, você recebe uma encomenda de um produto e essa informação é encaminhada para a linha de produção. Depois, a linha de montagem vai separar as peças que vão precisar usar para fazer o produto que foi encomendado. Depois, as peças usadas no processo anterior deverão ser substituídas. E na quarta etapa, as peças já vão ter sido substituídas, de tal forma que sempre vai ter uma mesma pequena quantidade de todas as peças disponíveis no estoque. Reinjunca significa nivelamento de estoque. No processo tradicional, se produz para ter produtos para pronta entrega, né? Mas nunca se tem certeza de quando esses produtos vão ser comprados. No Reinjunca, deve-se manter um fluxo contínuo de produção, sem faltas ou excessos de produto. Para isso, o fluxo tem que acompanhar a demanda, crescendo ou diminuindo de acordo com ela. A eliminação de desperdício consiste em diminuir o que não agrega valor no produto, ou seja, evitar desperdícios, né? Que é, por exemplo, produção além do volume ou antes do tempo, operações desnecessárias no processo de manufatura, excesso de estoque, entre outros. Sendo esses desperdícios reduzidos, sobra mais tempo para trabalhar no produto em si, ou seja, para agregar mais valor, dar mais atenção e mais qualidade ao produto. O Kanban é um cartão de sinalização de entrada e saída de materiais e peças. É um cartão de sinalização de movimento de suprimento. Ele serve para controlar o que entra e sai no estoque e manter o fluxo de produção sempre certinho. Visando sempre melhorar esses 2 pilares principais, os japoneses também empregam o Kaizen, que literalmente significa aprimoramento contínuo. Essa ideia não é completamente original do Japão, mas uma adaptação de uma ideia americana, o ciclo PDCA de Shewhart e Deming, que significa planejar, fazer, checar e agir. Junto desse ciclo, eles também aplicam os 5 S's e os 5 W's. 5 W's, ou 5 Whys, significa 5 porquês, e significa se perguntar 5 vezes qual a causa de um problema, até chegar em sua causa raiz. Resolvendo a causa raiz, o problema é completamente sanado. Os 5 S são popularmente conhecidos como a arrumação da casa, e cada S é uma etapa do processo de organização do local, que não precisa ser necessariamente uma casa. Aqui se trata do ambiente de trabalho, e cada S é respectivamente separar, organizar, dar brilho, padronizar e manter. Quando o toyotismo saiu do Japão e foi para os Estados Unidos e para a Europa, ele começou a ficar mais famoso e mais conhecido. Até então, os métodos japoneses eram bem diferentes do que se conhecia. Ninguém estava acostumado com uma empresa que ouvia os funcionários, que não fossem os chefes, supervisores e tal, na hora de tomar decisões, né, por exemplo. E nem com um método simples de ser implantado que possui tanta eficiência e qualidade. Com o tempo, o modelo japonês começou a conquistar o cenário mundial. Muitas empresas gostaram desse método de administração e o adotaram. E muitas que não adotaram começaram a ficar para trás no mercado e acabaram tendo que correr muito atrás do prejuízo. No fim, todas queriam ser como a Toyota, e até hoje os pilares do toyotismo são muito usados nas empresas. Aí eu deixei um quadro mostrando a diferença do que era a organização japonesa e americana na época. E é isso. Obrigada pela atenção. Foi essa a nossa apresentação.